Bom, pessoal, boa noite. Acho que agora já está gravando, tá? Então, para nossa conversa, como eu já tinha antecipado na quarta-feira, hoje a gente vai falar um pouco, né? Eu quero discutir com vocês, tirar as dúvidas de vocês sobre esse primeiro material que eu disponibilizei. E aí hoje eu estava olhando e, na verdade, o material que eu disponibilizei na semana passada, ele é o assunto que eu iria disponibilizar, já deveria ter disponibilizado em duas partes. Uma primeira parte semana passada e disponibilizado uma segunda parte hoje. Mas eu disponibilizei tudo na semana passada. Então, essa primeira aula, nós vamos ter duas aulas para discutir o material que eu já disponibilizei semana passada, tá? Essa aula de hoje e a aula da próxima quarta-feira também, tá? Isso abrange a parte de introdução às equações, a parte de ADOs lineares de primeira ordem, a parte de equações separáveis. Tudo isso é assunto seria assunto dessas duas primeiras semanas. E aí eu já tinha disponibilizado tudo de uma vez só, então a gente vai ter duas aulas para discutir esse material. Hoje eu disponibilizei também a primeira lista de exercícios lá no SIGA-A. O que eu fiz? Eu disponibilizei a lista para que vocês tenham duas tentativas de resolução. Eu também coloquei um PDF com todas as questões da lista de exercícios disponível para vocês. Então, vocês podem pegar o PDF e tentar resolver a questão efetivamente e, dentre aquelas alternativas, encontrar as alternativas corretas. Tá? Tem uma das questões que é de múltipla escolha, então fiquem atentos. A, eu acho que é a última questão que é de múltipla escolha que eu coloquei lá. Tem alguns exercícios que são mais diretos, assim, ó, resolve o problema de valor inicial. Outros exercícios são um pouco mais teóricos, né, para avaliar essa questão de entendimento sobre o que é uma equação linear, o que é uma equação separável. Então, atenção na hora de resolver os exercícios. Esses exercícios, na quarta-feira, alguém, não sei se foi nessa aula, nessa turma, ou se foi na segunda turma que eu leciono, alguém perguntou se em relação às listas de exercícios que eu disponibilizo, se eu costumo responder a dúvidas, eu também respondo às dúvidas, tá? Não tem problema nenhum. Na quarta-feira que vem, inclusive, quem tiver dúvida, a gente pode conversar a respeito das dúvidas das listas de exercícios, tá ok? Bom, o Leonardo tinha me dito que ele tinha ficado com algumas dúvidas em relação aos vídeos, algumas passagens nos vídeos. Leonardo, vamos começar por aí então, com as nossas dúvidas? Pode ser? Pode, pode. A primeira dúvida que eu tô é no vídeo que era sobre variáveis separáveis e equações exatas, que ele explica os dois métodos de resolução. E Certo. a dúvida é o seguinte: você quer falar alguma coisa, professor? Não, não, pode ir falando. É na parte, quem viu o vídeo vai saber que ele já tá. Ele coloca as exponenciais, ele acha a integral, ele Uhum, integra dos dois lados, aí ele decide colocar em exponencial, porque as bases são iguais, né? Porque ele acha o expoente podia fazer uma, como é que chama? Manipulação com o expoente. Aí ele coloca assim, ó, E elevado a ln raiz cúbica de módulo de y uhum, vezes E elevado a uma constante, né? Aí ele aham, trata essa constante como maior que zero, como uma uhum, constante positiva. Aí depois ele tira o E, né? Aí uma exponencial elevado a uma logaritma vai dar módulo de x e tal. E do outro lado ele tira o E, aí fica a raiz cúbica de módulo de y vezes aquela constante. Aí, tipo assim, aí eu me perdi. Porque ele fala assim, vamos tirar os módulos, porque não vai fazer diferença. Aí uhum. ele coloca assim, ó, mais ou menos x é igual mais ou menos raiz cúbica de y vezes constante. Beleza, até aí eu entendi. Aí do nada ele fala assim: então agora a gente vai pegar outra constante que é ser duas linhas, né? E aí ele joga essa outra constante, ele coloca y de x, a função, e joga o constante duas linhas pro outro lado. Aí a partir daí eu não entendi nada. Tá, todo curso de cálculo 3 começa com essa dúvida dessas constantes, tá? Todo curso de cálculo 3 começa com essa dúvida. Deixa eu abrir o quadro aqui. Cadê? O whiteboard tá aqui. Então,
deixa eu não gravei exatamente o que você disse, mas basicamente ele chega nessa equação aqui, ó. Opa, peraí. Vou voltar para cá. Basicamente ele chega numa coisa do tipo ln da raiz cúbica, não é isso? Do módulo de y, certo? Isso. Mais uma constante c igual a alguma coisa, certo? Igual a ln de, Você quer ln de x. ln de x. Pronto. Isso. Tudo bem? Ou ln de módulo de x. Módulo de x. É do módulo, não é isso? Tá. Pronto. Aí, toda vez... Isso é uma equação logarítmica, tá, pessoal? Então, o que você quer é escrever de forma explícita a solução dessa EDO. Escrever de forma explícita é você pegar essa equação, aqui você tem uma composição do logaritmo com essa raiz cúbica, com o módulo de y. Então, o que você quer, no fim das contas, é tentar escrever algo do tipo y de x igual a alguma coisa. É isso que você quer fazer, no fim das contas. É por isso que você vai calcular exponencial. Tudo bem? É por isso que você vai calcular exponencial. Essa constante c que aparece aqui é uma constante c arbitrária, porque ela vem da integração, certo? Então é uma constante real qualquer. Aí é que tá. Quando você calcular a exponencial aqui, para eliminar o logaritmo, tentando explicitar y, você vai ficar assim, ó. Exponencial do ln da raiz cúbica do módulo de y. A exponencial da soma, então vai ficar aqui, mais c, igual a exponencial do ln do módulo de x. Tudo bem? A exponencial da soma é o produto das exponenciais, então aqui fica a exponencial do ln da raiz cúbica do módulo de y, vezes a exponencial de c, igual a exponencial do ln do módulo de x, vai dar o módulo de x. Aqui é que tá, veja, essa constante c é arbitrária, certo? Então, nessa linha aqui, c é um número... Opa! C é um número real. Ok? Nessa linha, se isso daqui ele batizar como sendo uma nova constante C', essa constante C', nessa parte, C' é uma constante positiva. E por que é uma constante positiva? Porque a exponencial de qualquer número é sempre maior do que zero. Não existe número tal que e elevado a esse número seja igual a zero. É sempre positivo. Então é por isso que ela troca de sinal aqui, tá, o Leonardo? Ela passa a ser uma constante positiva. Uhum. Tudo bem? Entendi. Beleza. Aí, quando você eliminar aqui a exponencial do logaritmo, isso daqui, então, vai ficar assim, ó, C' vezes raiz cúbica do módulo de y, ok? Igual a módulo de x. E aí, agora, então, eu vou passar essa constante C' para o lado de cá, dividindo, e veja só, ela continua sendo... e vou elevar isso daqui ao cubo já para eliminar essa raiz cúbica, tá? Então isso daqui vai ficar assim, ó, módulo de y igual a 1 sobre C' vezes o módulo de x elevado ao cubo. Tudo bem? A raiz cúbica passou como potência. Aí alguém poderia falar, mas esse linha aqui tem que estar elevado ao cubo. E, de fato, isso daqui também deveria estar elevado ao cubo. Tá bem? Vamos continuar. E essa vai ser a única vez que eu vou fazer essa conta dessa maneira. Porque vocês vão entender o seguinte. Essa manipulação de constantes acaba sendo... uma manipulação sem muita consequência para o resultado da EDO em si. Bom,
Se C' é uma constante positiva, 1 sobre C' continua sendo uma constante positiva, e 1 sobre C' ao cubo continua sendo uma constante que eu vou chamar agora de C duas linhas. Ctrl Z. C duas linhas, e continua sendo maior do que zero, tá bom? Constante continua sendo maior do que zero. Então eu tenho aqui, ó, módulo de y igual a C duas linhas vezes o módulo de x. Ok? Elevado ao cubo. Agora vamos lá. A última manipulação com essas constantes. O módulo de y é igual a y, desde que y seja maior do que zero. E menos y, se y for menor do que zero. Tá certo? Da mesma forma, o módulo de x. Então, é como se você tivesse um mais ou menos y igual a C duas linhas vezes um mais ou menos x ao cubo. Tudo bem? Sim. E aí, a última manipulação que você faz é escrever que y é igual a C til vezes x ao cubo, onde C til agora volta a ser uma constante arbitrária. Veja só, esse C duas linhas era uma constante positiva, certo? Só que o módulo de y e o módulo de x, você pode interpretá-los como esse mais ou menos y e mais ou menos x ao cubo que aparece aqui. Então, quem é essa constante C til? Essa constante C til pode ser igual a C duas linhas, desde que o y fosse positivo e o x fosse positivo. Essa constante C til pode ser menos C duas linhas, desde que um dos dois, x ou y, fossem negativos. Essa constante C til pode ser igual a C duas linhas também se y e x fossem ambos negativos. Então, o que está acontecendo aqui, o Leonardo e demais alunos, demais colegas, é que essa constante C til, ela absorve o sinal mais ou menos, o menos 1 que está multiplicando a constante C duas linhas, ele é absorvido pela constante C til, e por isso volta a ser uma constante arbitrária. Se ambos forem positivos ou ambos forem negativos, C til é igual a C duas linhas, positivo. Se um dos dois for negativo, C til é igual a menos C duas linhas e passa a ser uma constante arbitrária, tá? Então, em resumo, ao fim de tudo, o que acontece é que essa constante C que você tinha inicial, essa constante C que você tinha aqui no início, ela acaba se transformando nessa constante C', depois se transforma nessa constante C duas linhas e por fim vira essa constante C til, mas é uma constante arbitrária no fim das contas. Em geral, eu nem mudo de letra. Em geral, eu só vou dizendo, ó, aqui tem uma constante que não é a constante anterior e continua sendo C, C, C. É claro que a cada passo essa constante pode trocar de sinal, pode passar a ser uma constante positiva e depois voltar a ser uma constante arbitrária, mas não é algo que impacte decisivamente o resultado da sua solução. O que você não pode fazer nessa situação é negligenciar a constante. Isso você não pode. Se você fizer, aí você vai cometer um erro grave na solução do problema. Entendido? Sim, professor. Explicando, entendi bem. Então, teoricamente, essa constante é como se ela começasse arbitrária, mas para você não fazer uma manipulação errada, porque, tipo assim, igual esse C primeira linha, o primeiro C', ali não pode ser menor do que zero. Então, você coloca isso para assinalar que você não está fazendo uma conta errada. Como se fosse isso. Sim. Mas é uma minúcia isso daí, tá, o Leonardo? Isso é uma minúcia mesmo, porque, em geral, essa manipulação você vai fazendo ela meio assim que de olho fechado. É claro que em determinado momento, essa constante C ela acaba sendo calculada.
quando você vai resolver o problema de valor inicial, a constante C, ela depende da condição inicial do problema. Então, a constante C vai ser determinada e ela vai ser positiva ou negativa a depender da condição inicial. Então, por exemplo, se você disser, olha só para essa solução aqui, ó, a solução é y igual a C vezes x ao cubo. Se você disser, por exemplo, que y de 0 obrigatoriamente é igual a 0, né? Por causa da solução. Mas se você disser que y de 1 é igual a menos 1, a constante C tem que valer menos 1, ela é negativa. Se você disser que y de 1 tem que valer 2, essa constante C vai ser igual a 2, positiva. Então, a constante C, ela acaba admitindo valores positivos e negativos a depender da condição inicial do problema. Beleza, okay? professor, entendi. Beleza? Obrigado. Uhum. Além dessa dúvida, você tinha mais alguma a respeito dos vídeos? Eu tenho, mas se alguém quiser fazer primeiro, não tem problema não. Ah, pode falar isso. Vou aproveitar então. Beleza. O vídeo Equações Diferenciais Ordinárias Lineares de Primeira Ordem, eu vi ele antes de ver esse das variáveis selecionáveis das exatas. E aí, logo no início, ele começa falando, porque eu acho que era aula 14, aí ele chega falando assim, como a gente viu nas últimas aulas, o fator integrante é tal por isso. Aí eu fiquei tipo assim, tá. Aí eu já comecei meio com o pé atrás, mas fui continuando o vídeo. Aí ele pega o fator integrante, multiplica pela equação, e aí ele chega e fala assim, agora eu vou fazer a derivada do produto, como se fosse a regra do produto. E aí ele começa a falar grego para mim, o jeito que ele multiplica os negócios lá, aí eu já fiquei meio na dúvida. Isso é uma falha minha. Eu devia ter gravado, na verdade. Por quê? O material do professor Possani, é Possani, eu acho mesmo, né? Eu não me lembro direito o nome dele. Tem que ler lá direito e gravar o nome. Mas ele começa a falar... É Possani. Ele não começa falando das equações de primeira ordem, lineares. Ele começa falando de equações separáveis. Ele resolve primeiro as equações exatas com fatores integrantes, na verdade, eu acho. E aí, quando ele vai para a EDO de primeira ordem linear, a ideia do fator integrante ele já explicou. Então, é oportuna a sua dúvida e é fácil de entender. A questão toda é a seguinte. Quando você pega uma EDO linear, primeira ordem, essa EDO linear de primeira ordem, deixa eu pegar aqui, fazer uma lista aqui, ela vai ser sempre escrita na forma padrão. Muita atenção para essa forma padrão aqui, viu, gente? Px vezes y igual a q de x. A forma padrão de uma EDO de primeira ordem é sempre essa. Tá bom? Então, notem que nessa forma padrão, o coeficiente do y' é sempre 1. Tá? Então, a ideia do fator integrante só funciona direito se a equação estiver escrita nessa forma padrão. Primeiro detalhe importante. Aí ele vai dizer o seguinte, no fim das contas, ele vai falar, o fator integrante da EDO de primeira ordem é o de x igual a exponencial da integral de p de x dx. Tá? Onde acho, peraí. P de x dx. Esse é o fator integrante. Mas como é que ele chega nesse fator integrante? Ele vai fazer o seguinte, e isso daqui, Leonardo, eu não vou fazer a conta toda aqui não, só vou dar a ideia inicial, porque você pode verificar essa conta bem feita no Reginaldo, tá? O material do Reginaldo ele explica como que ele obtém esse fator integrante aqui.
A ideia básica é a seguinte: o fator integrante, esquece que ele é dado por isso. Esquece que ele é dado por isso. Você pede o seguinte: eu preciso de uma função tal que, se eu multiplicar o lado esquerdo dessa EDO por essa função, então, se eu multiplico o lado esquerdo dessa equação por u de x, esse produto tem que ser igual à derivada em relação a x de u de y vezes u. Entendeu? Ele diz, para você encontrar o fator integrante, você supõe que essa igualdade seja verdadeira. Então, veja só, se essa igualdade aqui é verdadeira, então significa, se essa igualdade é verdadeira, significa que esse lado esquerdo aqui é a derivada, quando você multiplica por u. E se você multiplicou a equação por u, se você multiplicou a equação toda por u, você do lado esquerdo tem a derivada, porque você está admitindo que isso é verdadeiro, e do lado direito nada muda. Você tem aqui q de x vezes u de x. Tá? Então, agora note só o seguinte. Q de x é uma função coeficiente dada. Q de x é uma função coeficiente dada. U é uma função que você, a princípio, já sabe quem é, o fator integrante. Você admitir que você já conhece ele, integrando do lado de cá, ó, isso é uma derivada. Qual é o resultado da integral de uma derivada? Quando você integra a derivada de uma função. A integral da derivada é a própria função. Então, se você integrar essa equação aqui agora, você tem do lado esquerdo a integral da derivada, vai dar y vezes u. Né? A integral dessa derivada dá y vezes u. Igual a integral desse lado de cá. Q de x vezes u de x mais uma constante. Então, como u é uma função conhecida, você está procurando daqui a pouquinho, depois eu digo como é que você vai fazer. Mas então, olha, essa equação aqui permite você dizer que a solução y de x é igual a 1 sobre u vezes a integral de q dx mais c sobre u. Então, uma vez que você encontre uma função u que satisfaça essa igualdade, uma vez que você encontre essa função u, você consegue resolver a EDO linear. Basta saber calcular essa integral aqui e saber quem é a função u. A função u, que é o chamado fator integrante. E como Professor, é que então, desculpa, é porque o fator integrante, então, a gente sempre já vai saber ele antes de começar a questão? Sim, o fator integrante vai ser sempre esse cara aqui, ó. Ah, entendi. É como se fosse uma constante esse valor. Não, não é uma constante. É uma não, constante que eu tô falando de utilização. Maneira. Sim. O fator integrante é sempre dado dessa maneira. E como é que você sabe, como é que você descobre que esse é o fator integrante? Vamos fazer uma linha mais aqui nessa conta, ó. Suponha que essa igualdade seja verdadeira. Beleza. Supus, então eu consigo encontrar a solução. Agora, será que existe essa função u? Vamos embora ver. Se você usar a derivada do produto aqui, isso vai ser igual a quem? A derivada do produto, ó, eu tenho y, uma função, que é a incógnita da EDO, vezes u, que é uma outra função que eu preciso determinar. A derivada do produto, então, vai dar o quê? Y'(u). Y' vezes u. Mais u' vezes y. Mais y vezes u'. Então, você tem a igualdade entre esses dois pedaços aqui, ó, tá certo? Só que essa parcela é igual a essa parcela. Se cancela. Tá vendo? Esse y que está aqui, essa parcela foi embora com essa, sobrou só
isso e isso. Esse y que está aqui também está aqui. Então você pode cancelar. Certo? Sobrou o que nessa brincadeira? Sobrou que P de x vezes U é igual a U'. Tudo bem? Vendo? Essa parcela cancelou com essa. O y cancelou com esse. E aí sobrou essa equaçãozinha aqui. E essa equaçãozinha, deixa eu resolvê-la para vocês. Vou jogar essa equaçãozinha aqui para baixo. Ó. Eu tenho U'. Deixa eu jogar mais para cima aqui. Eu tenho U' igual a P de x vezes U. Eu posso escrever essa equação como U' sobre U igual a P de x. E agora eu observo que isso daqui, ó, observe que U' sobre U é igual a derivada em relação a x do ln do módulo de U. Qual a derivada do ln de U? Vamos escrever assim. Vamos tirar esse módulo para ficar mais fácil. Eu deveria ser rigoroso e escrever o módulo, mas vamos pensar aqui. Ó. Vamos imaginar que U seja positivo, só por simplicidade. A derivada de U de x, do ln de U de x dá quanto? A derivada do ln é 1 sobre U, só que U é uma função que depende de x, 1 sobre U vezes U' de x. Então, U sobre U' é igual à derivada do ln de U, tá? Essa equação aqui, gente, ó, anotem ela aí no cantinho do seu caderno. Ela é muito útil e a gente vai usá-la inúmeras vezes, tá? O quociente U' sobre U, Y' sobre Y, ele é sempre a derivada do ln da função, tá? Então anotem essa identidade aí, porque ela é muito importante. E sendo assim, veja bem, essa equação aqui de cima, se esse quociente é a derivada do ln, eu tenho aqui, ó, dx do ln de U igual a P de x. Agora fica fácil. Eu não posso pegar a equação, né? Eu não posso pegar uma equação do tipo y' mais P de x y igual a Q de x e integrar para tentar resolver a EDO, porque a integral do y' vai dar y. Mas o y eu não conheço, então o que é a integral de y? Y é a minha incógnita da EDO, então não funcionaria. Mas nesse caso aqui, a integração resolve o problema, assim como resolveu anteriormente. A integral dessa derivada vai dar o quê? Vai dar a própria função. P de x é o coeficiente da equação, então é uma função conhecida. Eu resolvo, então, essa busca pelo fator integrante integrando a equação. Integrando isso daqui agora, eu vou ter, de um lado, a integral da derivada, e do outro, a integral de P de x. Mais uma constante c aqui. A integral da derivada vai dar ln de U, e isso daqui deu a integral de P de x dx mais c. E agora, então, termina a nossa brincadeira aqui com o fator integrante, porque como é que eu elimino? Eu quero saber quem é U de x. Eu estou procurando a função U de x, né? Estou procurando a função U de x. Como é que eu faço para eliminar esse ln? Calculo a exponencial. Então, eu vou ter aqui que a exponencial do ln vai dar U de x igual a e elevado a p de x, a integral de p de x dx, vezes e elevado a c. Tá?
Então, quem é o fator integrante? Eu vou, nesse caso, escolher C igual a 0, tá? Para me dar o fator integrante padrão, o de x igual a e elevado à integral de p de x dx. Note o seguinte, qualquer que fosse a constante que você escolhesse, essa função u de x cumpriria o papel dela, tá? Qualquer que fosse o fator integrante, desculpa, qualquer que fosse a constante c que você escolhesse, a função u de x cumpriria o papel dela. Qual é o papel da função u de x? Satisfazia essa identidade aqui, ó. Quando você pega a EDO linear de primeira ordem e multiplica ela pelo fator integrante, o produto pelo lado esquerdo da EDO é igual à derivada de y vezes u. Então, qualquer que fosse a constante que você admitisse aqui, aquela identidade ali de cima seria satisfeita. Já que eu posso escolher qualquer uma, eu vou escolher a mais simples. Então, eu escolho C igual a 0, que faz isso daqui ser igual a 1, e o fator integrante fica u de x igual a exponencial de p de x dx. Então, só para ficar registrado aqui, ó, esse aqui é o fator integrante, esse aqui é o fator integrante, tá? Fator integrante. E qual é a propriedade do fator integrante? A propriedade do fator integrante é que u de x y' vezes u de x mais p de x vezes y vezes u de x, ou seja, o produto do lado esquerdo da EDO linear pelo fator integrante é igual à derivada de y vezes u. Tá? Essa é a propriedade principal do fator integrante. As EDOs mais simples de serem resolvidas, gente, são essas do tipo assim, ó, y' igual a x², por exemplo. Por quê? Porque eu estou dizendo para você que y é uma função cuja derivada é x². Você resolve essa equação aqui como? Integrando. A integral de y' vai dar y, a integral de x² dá x ao cubo sobre 3 mais c. Então, essas EDOs que envolvem a derivada e uma função conhecida apenas, ou seja, que não envolvem y, envolve y', mas não envolve y, essas equações são as mais simples de serem resolvidas. O que a gente fez aqui foi transformar o problema do fator integrante numa EDO desse tipo. Tá vendo? Olha, eu cheguei em algum momento com o seguinte. Eu cheguei em algum momento com a derivada de uma função igual a uma função conhecida. Como é que você resolve uma equação desse tipo? Da mesma maneira que eu resolvi essa simplesinha aqui de baixo, por integração direta, tá? Essas são as equações mais simples de serem resolvidas. Tá? Muitas vezes a gente vai tentar sempre fazer isso, tentar transformar a EDO para uma EDO que envolve a derivada de uma função desconhecida igual a uma função conhecida a ser integrada e resolvida. Tudo bem, Leonardo? Tudo, professor. Entendi. Além do Leonardo, o pessoal que está aí me ouvindo, está entendendo o que eu estou falando? Está ficando claro? Se não tiver, pode perguntar, viu, gente? Tá claro, professor. Professor, Oi. a explicação ficou clara. A única dúvida que eu fiquei... Igor, não é? Isso. Lembrei de sua voz, Igor. Então, professor, na indicação do segundo vídeo, no SIGA, você fala que o vídeo ele vai trazer a explicação do que seria um PVI. Problema de valor inicial. Ah, tá. Eu não tinha pegado, era só essa sigla mesmo. Obrigado. Se a dúvida era essa, já matamos. Obrigado. Mas é importante... Você entendeu o que é um PVI, ou Igor? Sim, porque quando você acha a solução, você acha uma solução geral e aí o valor inicial ele define a solução específica do problema.
Isso. Bom, então deixa eu só fazer um adendo a esse seu entendimento. Um problema de valor inicial, ele é composto por duas partes. A EDO em si, que como você disse, ao resolver a EDO, eu encontro uma solução geral. A solução geral de uma EDO não é uma função, é uma família de funções que depende daquele parâmetro C, que sempre aparece. Certo? A solução da EDO é uma família de funções. É a mesma ideia da primitiva de uma função. A primitiva de uma função é uma família de funções, certo? A solução de uma EDO de primeira ordem também é uma família de funções que depende de um parâmetro, esse parâmetro C. Então, o problema de valor inicial é composto de duas partes. A EDO, que possui uma solução geral, e uma condição inicial. Tá? A condição inicial vai pegar a solução geral da EDO e colapsá-la para a única função que é solução da EDO e que também satisfaz aquela condição inicial. Tá? Então, o problema de valor inicial é um conjunto de duas, formado por duas partes, a EDO e a condição inicial. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigado. Beleza. Vamos lá, gente. Mais dúvidas? Sobre os vídeos. Ó, importante o seguinte. Talvez com o atropelo dessa primeira semana, né? Essa aula que eu expliquei para vocês como seria a rotina foi quarta-feira, então de quarta até hoje talvez nem todo mundo tenha tido tempo de, além de assistir os vídeos, ler o material do Reginaldo que eu indiquei e tentar fazer os exercícios, tá? Mas eu gostaria muito que para a aula de quarta-feira da semana que vem, além das dúvidas de exercícios, vocês tivessem também dúvidas... Desculpa. Além das dúvidas dos vídeos, vocês também tivessem dúvidas sobre os exercícios. Podem ser os exercícios avaliativos que eu já deixei no sistema, podem ser exercícios adicionais que eu pedi para vocês fazerem, tá? Mas é importante no estudo de vocês, no estudo semanal, nesse momento que vocês param para trabalhar com o conteúdo, que vocês, além dos vídeos, também se dediquem à leitura e à compreensão do texto do Reginaldo, do material didático que eu passar, se dediquem também à resolução de problemas, tá? Isso vai ser importante para o entendimento das coisas, ok? Bom, deixa eu encaminhar então umas outras coisas aqui, já que ninguém está se manifestando em dúvidas adicionais. Eu disponibilizei para vocês aqui no Teams uma lista de exercícios. Foi a primeira lista de exercícios que eu dei para os alunos do semestre passado, tá? Eram questões abertas. E eu queria discutir um pouquinho essa lista de exercícios com vocês, até que vocês tentassem resolver um ou outro exercício aqui nesse momento, com a minha ajuda, porque foram exercícios que eu não consegui colocá-los na lista de exercícios avaliativos de vocês, a não ser que eu colocasse de forma aberta. E nessa primeira lista eu não quis colocar exercícios abertos, não. Eu coloquei naquele molde que eu imaginei, que eu comentei com vocês que eu faria. Né? Tem exercícios que eles são destrinchados em 2 itens, assim. Eu acho que é o caso da questão 4 e 5, eu acho. Ou 5 e 6, não me recordo agora. Mas não teria como eu cobrar a ideia de solução de uma EDO com vocês. O que é a solução de uma EDO? Tá? Então, deixa eu abrir aqui, deixa eu compartilhar a tela com a lista de exercícios. Vocês têm ela disponível aí Vocês têm ela disponível aí no Teams, tá? Então, depois vocês podem até pegar, tentar fazer essas questões. O primeiro exercício é um exercício de cálculo de integrais, tá bom? Então, olhando para essas 3 integrais, eu não quero que vocês as calculem agora, mas cada uma dessas integrais... tá respondido aqui, não tem nem graça. Mas cada uma dessas integrais, ela é de um dos tipos que a gente mais usa no curso de cálculo 3. Então, esse exercício era efetivamente um exercício para mexer com a integração. Então, por exemplo,
essa primeira integral aqui, eu vou usar a substituição. Qual é a substituição que eu deveria usar para calcular essa integral, pessoal? U igual a x² menos 1. Isso, e deu U igual a x² menos 1. menos 1. E deu é 2x. Du vai ser igual a 2x. 2x dx. Certo? E isso resolve essa integração, porque aí essa integral vai virar o quê? Vai virar 1/2 da integral de e elevado a u du. Certo? O resultado disso daqui, então, é 1/2 de e elevado a x² menos 1 mais c. Bom? A segunda integração, a segunda integral, o que você vai fazer? Vai usar a integração por partes. Tá? Vai usar a integração por partes. Essa integração por partes é uma integração por partes bastante simples. Porque você tem aqui um produto de um polinômio pela função trigonométrica cosseno. Então, toda vez que você tem um polinômio vezes uma trigonométrica, um polinômio vezes uma exponencial, são os casos mais corriqueiros de integração por partes, você sempre vai escolher a parte polinomial como sendo o u. Então, u aqui vai ser igual a x e o seu dv vai ser o cosseno de x. Tá? Porque na hora que você derivar a função polinomial, ela cai o grau. Então, ela se simplifica. E aí, então, a integração restante, na técnica, né, vai ficar mais simples. Agora, situações, por exemplo, em que você tem assim, ó, a integral de e elevado a x vezes o cosseno de x, dx, essa daqui é uma integral que, inevitavelmente, para calcular, você vai precisar usar a integração por partes 2 vezes e não vai ser um resultado direto. Você acaba, ao fim, tendo que fazer uma manipulação algébrica para conseguir calcular corretamente o resultado dessa integração. Então, a provocação aqui, e aqui uma integração por frações parciais, tá, pessoal? Uma fração parcial aqui, você tem que decompor esse polinômio. Então, veja, observe que o 1 é raiz desse polinômio do denominador, então você vai dividir isso daqui por x menos 1, e aí você vai ter um produto de um polinômio do primeiro grau por um polinômio do segundo grau irredutível. E aí, então, você decompõe em frações parciais para depois calcular a integração. Esse exercício era um exercício provocativo mesmo, e eu gostaria que vocês fizessem. Tentem fazer esses exercícios. O primeiro já está praticamente feito, mas tentem fazer esses exercícios de integração, assim, para vocês se depararem com as dificuldades que vocês já vão ter e antecipar essa dificuldade, tá? E efetivamente antecipar essa dificuldade. Então, era um primeiro exercício só para ilustrar que integração é realmente bastante importante para a resolução das equações diferenciais. Aí, o segundo exercício, sim, já era do curso de cálculo 3. O segundo exercício, então, ele pedia que você dissesse o seguinte: classifique as equações, tá? Classifique as equações e indique se as funções ou famílias dadas são ou não solução da EDO dada. Então aqui eu tenho EDOs de primeira e de segunda ordem, tá? Embora nessa primeira parte a gente só vá resolver EDOs de primeira ordem, aqui você pode testar se uma certa função é ou não solução de uma EDO de segunda ordem. Nos dois casos, ó, os dois primeiros casos são duas EDOs de segunda ordem. Então, a primeira classificação que eu pedia era a classificação quanto à ordem. A ordem de uma EDO, todos entenderam? Alguém aí ficou com dúvida em relação ao que é a ordem de uma EDO? Alguém aí teve dúvida no que é a ordem da EDO? Alguém poderia me dizer o que é a ordem de uma EDO? É relacionada a quantas variáveis ela tem? Não, variáveis não. É relacionado a qual que é o grau da derivada, da maior derivada. Isso. A ordem de uma EDO está relacionada à ordem da maior derivada que aparece na equação.
Então, por exemplo, as duas primeiras EDOs que aparecem aqui são EDOs de segunda ordem. Por quê? Porque a maior derivada que aparece é a derivada de ordem 2. Ó. Tá vendo? Derivada de ordem 2, derivada de ordem 2. As duas primeiras, então, são de segunda ordem. E as duas últimas são de primeira ordem, porque aparece aqui a derivada primeira, certo? Aparece a derivada primeira. Aí a outra classificação é a classificação em relação à linearidade. E a classificação em relação à linearidade ela é um pouco mais chata de entender. É onde eu percebo que os alunos têm um pouco mais de dificuldade de entender. Eu gosto sempre de começar com uma explicação sobre as equações da reta e do plano. Equação de reta e plano lá da geometria analítica. Tá? A equação de uma reta na geometria analítica, ela normalmente é escrita como ax mais by igual a uma constante c, uma reta. A equação de um plano no espaço, ax mais by mais cz igual a d. A equação de um plano. Quais são as variáveis nessas duas equações? As variáveis nessas duas equações são x e y nessa primeira e x, y e z na segunda. Qual é a característica dessas duas equações? As variáveis x e y estão elevadas à primeira potência e os coeficientes que acompanham essas variáveis são constantes. Não dependem das variáveis, tá bem? Não dependem das variáveis. Então, a linearidade dessas duas equações, a equação da reta e a equação do plano, são polinômios lineares nas variáveis das equações. No caso da reta, x e y, no caso do plano, x, y e z. Uma EDO linear, tá? Uma EDO linear, eu vou concentrar esforço aqui numa equação de primeira ordem, tá? Para ficar bem simples. Uma EDO linear de primeira ordem é algo do tipo ax vezes y' mais bx vezes y igual a cx. Vamos entender aqui. X é variável livre. Y é a incógnita. Tá? Y é a função incógnita da EDO. A EDO é uma equação diferencial ordinária. A incógnita de uma equação diferencial ordinária é uma função que depende de uma variável. A outra classificação das equações diferenciais, ela é dada em termos das equações serem ordinárias para as funções que dependem de uma única variável e parciais para as funções que dependem de mais de uma variável, certo? Então, observa na maneira como eu escrevi aqui. O coeficiente do y' e o coeficiente do y. Como o y é uma incógnita, y' também pode ser encarado como uma incógnita nessa equação, porque se você desconhece quem é y, você também desconhece quem é y', tá certo? Então, pense que y' também é uma incógnita nessa equação. Os coeficientes de y e de y' não necessariamente são constantes, mas esses coeficientes são funções que dependem da variável livre x. Tá? Então, como é que você caracteriza uma equação de primeira ordem linear? A incógnita y' e a incógnita y estão elevados à primeira potência, e os coeficientes dessa equação que multiplicam y e y' são funções que dependem apenas da variável livre x.
Essas funções A de x, B de x e C de x podem ser qualquer coisa. A única coisa que não pode acontecer é que elas dependam de y ou de y'. Essas funções coeficientes devem depender apenas da variável livre x. Tá? Apenas da variável livre x. Então, tendo isso em mente, eu poderia, por exemplo, falar agora, como é que você escreve uma EDO de segunda ordem linear? Uma EDO de segunda ordem linear teria ax, para ela ser de segunda ordem, qual é a derivada máxima que tem que aparecer? A segunda Derivada segunda. Derivada segunda. A vezes y, duas linhas, mais b vezes y', mais c vezes y igual a d de x. Tá vendo? E aí, se a ordem da EDO vai aumentando, a mesma coisa vai acontecendo. Y, y', duas linhas, y em todas as suas derivadas sempre elevadas à primeira potência, e as funções coeficientes sempre iguais, ou sempre dependendo apenas da variável livre. Não pode haver composição y vezes y', por exemplo, y' ao quadrado, ln de y, essas coisas todas retiram a linearidade. Qualquer composição com y e suas derivadas tira a linearidade da equação, tá certo? Então, a classificação quanto à linearidade é um pouquinho mais chata de ser entendida. Então, eu gostaria de fazer esse exercício com vocês aqui agora. Na verdade, eu gostaria que vocês pensassem. Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês, 10 minutinhos, para vocês pensarem no seguinte. As 4 equações que estão aqui, quais são lineares e quais não são lineares, tá? Vamos lá, ó. São 7h50. 5 minutinhos para vocês pensarem nisso.
E aí, pessoal? Professor, Hum, eu acho que a número 1 é, é linear. a 3 eu também achei que era. A 3 você acha que é linear? Eu achei que era. Hum. A 2. A 2 eu não sei. Repara 2, repara direito. Ó, presta atenção, isso é o símbolo de derivação da notação de Leibniz. Olha, derivada segunda de y, Uhum. derivada primeira de y. Eu acho que a única que não é linear é a 3, porque ela sofre interferência de e o senhor acabou de falar que quando ela sofre interferência de alguma coisa, É. ela deixa de ser É isso linear. mesmo. É isso mesmo. A única que não é linear é a 3. Exatamente por causa da composição da exponencial. Tá vendo? Você tem e elevado a x vezes a composição da incógnita com uma outra função. Pior, você tem aqui y' vezes uma função coeficiente que depende de y. Você pode interpretar isso dessa maneira. Aqui você tem y vezes uma função coeficiente que também depende de y. Então, aqui você tem a não linearidade. E a não linearidade é caracterizada exatamente por causa dessas exponenciais que aparecem, por causa desses produtos que aparecem aqui. Todas as outras 3 equações são lineares. Veja bem, qual é o coeficiente dessa derivada segunda que aparece aqui? Qual é o coeficiente dessa derivada segunda que aparece aqui? Essa equação a gente poderia escrevê-la da seguinte forma, gente, ó, para facilitar a vida. Y duas linhas menos 2 sobre x quadrado vezes y igual a 0. Então, qual é o coeficiente da derivada segunda? 1. Qual é o coeficiente da função y? O coeficiente da função y é menos 2 sobre x quadrado. Esse coeficiente depende apenas da variável livre x. Então, essa primeira EDO é linear, porque y duas linhas e y tem funções coeficientes que dependem apenas da variável livre, e além disso, y duas linhas e y estão elevados à primeira potência. Uma análise similar você faz na segunda questão e na quarta questão da mesma maneira, tá? Então, a não linearidade vai estar sempre atrelada a coisas do tipo y vezes y', tá vendo? Porque aí você tem um produto das duas funções e isso tira a linearidade. Y duas linhas elevado ao quadrado, tira a linearidade por causa da potência. Raiz quadrada de y, tira a linearidade, porque você tem uma composição. Coisas desse tipo é o que tiram a linearidade. E em nenhuma das situações 1, 2 e 4, isso ocorre. Tá bem? Então, desses 4 exemplos, o único caso que é não linear é o terceiro caso. Tá bom? E aí, para finalizar em relação a essa lista de exercícios, uma outra coisa que eu peço é que você verifique se as funções dadas são solução da EDO, tá? Uma EDO, ela possui a solução geral e uma solução particular. A solução geral, ela é o conjunto de todas as soluções da EDO. A solução particular é uma solução que satisfaz a uma determinada condição inicial, dada ou não de forma explícita. Tá? Então, por exemplo, no exercício número 1, isso daqui é uma solução particular da EDO. Por quê? Porque ela é uma única função que, se satisfizer a EDO, ou seja, se eu calcular as derivadas dessa função, substituir nessa expressão e obtiver a igualdade, significa que essa função é solução dessa EDO. Mas é uma
única solução. Repara a diferença entre essa situação e a situação de baixo. Na situação de baixo, eu tenho não uma única função, eu tenho aqui uma família de funções. Por quê? Porque y está definido em termos de dois parâmetros, C1 e C2 aqui. E aí eu quero aproveitar para chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Agora há pouco, eu disse que a solução de uma EDO de primeira ordem, a solução geral de uma EDO de primeira ordem, é uma família de funções que depende de um parâmetro constante C. Então, EDO de primeira ordem, uma família de funções que depende de um parâmetro constante. Para uma EDO de segunda ordem, a solução geral vai ser uma família de funções que dependerá de dois parâmetros constantes. Então, aqui, ó, EDO de segunda ordem, a solução geral é uma família de funções que depende de parâmetros C1 e C2, portanto, dois parâmetros. E assim sucessivamente, pessoal. Para uma EDO de terceira ordem, a família de soluções vai depender de três parâmetros, uma EDO de quarta ordem, quatro parâmetros e sucessivamente. Tá bem? Professor, Então, só... Oi, pode perguntar. só recapitulando aqui, então, temos duas soluções e a gente associa a solução geral a uma constante C e a solução única quando não apresenta essa constante C, certo? A solução particular. Particular, isso. A solução particular quando for uma única função. E para ser uma única função não pode depender desse parâmetro C. Ok, obrigado. Via de regra, qualquer que seja a solução particular, existe um valor inicial que pode ser dado para que você obtenha essa solução particular a partir da solução geral, da EDO de primeira ordem. Tá? Então, toda solução particular, o nome já diz, é um caso particular da solução geral para a qual foi dada uma condição inicial, por exemplo. Tudo bem? E aí, no caso de segunda ordem, para você encontrar a solução particular, você vai precisar de duas condições iniciais. Ou seja, o problema de valor inicial de segunda ordem é formado pela equação e por duas condições iniciais. E, novamente, assim sucessivamente. Para uma EDO de terceira ordem, o PVI vai ser a equação e três condições iniciais. Mas isso daí a gente vai discutindo um pouco mais à frente. Então, nesse exercício, o que você deve fazer? Você deve calcular a derivada dessas funções dadas, substituir na equação e ver se você obtém a identidade. Se a identidade for satisfeita, é solução. Se a identidade não for satisfeita, não é solução, tá? Então, deriva essas funções e substitui aqui. Nesse caso, é um pouco menos trivial, porque a solução que eu dou, veja, é o que a gente chama de uma solução implícita. Eu não escrevi y igual a alguém aqui, tá vendo? E eu nem posso explicitar, eu não consigo escrever y igual a alguma coisa que dependa só de x. Porque eu tenho essa exponencial de xy aqui, isso me atrapalha. Então, o que você faz? Deriva isso daqui, é até a dica, olha, tá vendo? Deriva essa equação implicitamente, tá? Deriva ela implicitamente e você vai conseguir calcular y'. Aí você pode substituir nessa equação ou talvez isolar esse y' que aparece aqui para poder comparar essas duas coisas. Mas era só uma questão de entendimento sobre o que é a solução de uma EDO. Então, para fechar essa ideia, a solução de uma EDO é sempre uma função que satisfaz a equação dada. Ou seja, se você pega essa função e substitui na EDO, a identidade é verificada para essa função particular que você está substituindo. Tá claro isso, gente? Tá sim, professor. Beleza. Então, o que eu queria discutir com vocês sobre essa listinha era isso. Tentem fazer essa listinha também, tá? Como um exercício adicional, assim. É interessante. Está disponível aí para vocês. Então, vocês podem fazer. Bom. Uma dúvida. Essa lista está aqui no Bruno. Teams mesmo?
Tá no Teams. Eu coloquei no início antes de começar a aula, eu tinha colocado o link, o Bruno. Ah, certo, beleza. Mas se você não. Você também pode ir no arquivo da turma. Uhum. Você tem acesso aos arquivos da turma, não tem? Tem sim. Então, ela está guardada lá dentro do porta-arquivos da turma. Ah, Tá? Você beleza. pode pegar ela por lá. Tá ok? Obrigado. De nada. Pessoal, mais dúvidas que alguém tenha, queira perguntar? A gente está aqui para isso hoje, então pode ficar à vontade. Pessoal, para ser sincero, a cabeça tá pegando fogo. No. Bom, você tem um fim de semana para jogar água nela, esfriar e estudar. Aproveita a chuva, Leonardo. Pode perguntar, Isabela. Então, eu até comecei a fazer a lista, eu só garrei um pouquinho, porque eu sempre tive um pouco de dificuldade com integral parcial, que é o caso 3, né? Certo. A 3 do primeiro exercício. Aí o que eu fiz foi fatorar o denominador, e aí você encontra x ao quadrado mais 4 vezes x menos 1, né? Certo. Isso tudo e o x sobre isso tudo. E depois eu sempre fico na dúvida de como dividir para montar o esqueleto da integração, porque vão sair duas, né? Uma Sim, soma de integrais, né? Isso. Deixa eu mostrar aqui o quadro de novo. Aí eu rabisco lá para você. Vou arrastar isso para cima. Então já vou aproveitar a sua fatoração. Admitir que você fatorou direitinho. Então você disse que a forma fatorada da equação é x sobre x menos 1 vezes x quadrado mais 4, não é isso? Isso. Vezes x quadrado mais 4. Perfeito. Então olha só, o Isabelle. Deixa eu ajeitar a minha tela aqui, peraí. Veja bem, a ideia da fração parcial é sempre a seguinte. Você vai olhar para o denominador. O denominador tem um polinômio do primeiro grau e um polinômio do segundo grau. Para o polinômio do primeiro grau, que está aqui no denominador, você tem uma constante no numerador. Para o polinômio do segundo grau, esse polinômio do segundo grau tem que ser irredutível, ou seja, ele não pode ter raiz real, e é o caso aqui, né? As raízes são x igual a mais ou menos i raiz de 2, ou 2i, mais ou menos 2i. Esse polinômio não tem raiz real. Então, para esse cara, é um polinômio do segundo grau irredutível. O numerador vai ser um polinômio do primeiro grau. Não, deixa eu voltar aqui. Eu pulei o B e o... direto para você. Então, bx mais c. É sempre essa lógica. Se você tem um polinômio do primeiro grau, o numerador vai ser uma constante. Se você tem um polinômio do segundo grau, o numerador vai ser um polinômio do primeiro grau. Entendeu? Entendi. Aí poderia acontecer uma outra coisa. Poderia ser algo do tipo x sobre x menos 1 elevado ao cubo, tá? Vezes x ao quadrado menos 4. A explicação que eu vou dar para essa potência cúbica no polinômio do primeiro grau vale também para o polinômio do segundo grau. Nesse caso, não é que você tem um polinômio cúbico, você tem um polinômio do primeiro grau elevado ao cubo. Então você vai ter três parcelas referentes ao x menos 1. Você vai ter o x menos 1, você vai ter o x menos 1 ao quadrado, e você vai ter o x menos 1 ao cubo. Ou seja, você tem, para cada inteiro entre 1 e 3, você tem uma parcela aqui na fração parcial referente a esse x menos 1 ao cubo. Mais a parcela referente ao x ao quadrado mais 4.
Esse cara é linear, todas essas parcelas aqui são lineares. Então você tem uma constante A, uma constante B, uma constante C. E aqui, como é um polinômio do segundo grau, você vai ter ABC. D vezes X mais E. Entendeu? Se a potência fosse no x ao quadrado, para cada potência você teria uma parcela também. Entendeu? X ao quadrado mais 4 aqui. Mais 4. Tá? Então é só um adendo. Não se aplica ao exemplo que eu pedi, mas que é algo que pode acontecer nas nossas contas aqui também. Tá ok, Isabelle? Entendi. E aí, então, para resumir, integrar, aí seria a integral de A sobre x menos 1 mais essa parte aqui. Eu integraria em relação a essas A, B e C. Isso. Aí, primeiro, você calcula quais são as constantes A, B e C, né? Você resolve esse sistema, porque aí essa continha aqui você ainda poderia escrevê-la, deveria, na verdade, escrevê-la como A vezes x ao quadrado mais 4 mais bx mais c vezes x menos 1, tudo isso sobre x menos 1 vezes x ao quadrado mais 4. E aí você compara agora, né? X, esse lado, esse numerador, com esse numerador aqui, ó. Tá? É claro, você pode expandir esse polinômio e comparar polinômio. Como é que você compara polinômio? Você vai olhando os coeficientes. Então aqui, ó, vai ter um x quadrado. Qual é o coeficiente do x quadrado desse lado? Qual é o coeficiente do x quadrado aqui? Qual é o coeficiente do x desse lado? Qual é o coeficiente do x desse lado? Qual é o coeficiente constante desse lado? Qual é o coeficiente constante desse lado? Fazendo essas comparações, você consegue calcular A, B e C. E aí, depois de calculado A, B e C, é só você resolver a integral. Entendi. Beleza. Tá bom? Uhum, obrigada. De nada. Mais perguntas, pessoal? Não? Bom, pessoal, ó, são 8h11, então, se ninguém mais tiver perguntas, eu vou dar por encerrada a nossa aula de hoje, tá? Eu vou pedir a vocês, como eu mencionei, tá? Na quarta-feira da semana que vem, a gente vai continuar discutindo equações lineares de primeira ordem, equações separáveis. Então, na quarta-feira, a gente tem mais uma aula de dúvidas sobre esse material que eu disponibilizei para vocês. Atenção, então, para a lista de exercícios que eu já disponibilizei no sistema. Ela deve ser entregue na sexta-feira da semana que vem. O prazo final é sexta-feira da semana que vem. Eu gerei um PDF com a lista completa e coloquei lá no sistema, tá? Então, se você não quiser abrir a lista no Siga para respondê-la, para ter acesso às questões, você pode baixar o PDF que eu gerei, resolve as questões, e eu até recomendo que vocês façam assim. Resolvam todas as questões da lista e você entra no sistema só para responder, tá bem? Você vai ter lá as respostas, você vai poder fazer e ver se a resposta que você chega tem lá nas 5 alternativas, tá? E aí vai lá depois e só responde no sistema. Tudo bem? Muito bom. Muito obrigado, professor. De nada. E lembre-se, são 2 tentativas. Eu configurei para que vocês tenham 2 tentativas. Cada tentativa tem 4 horas, tá? De resolução. São 5 exercícios? São 7. 7 exercícios, tá? São 7 exercícios que tem lá. Como é um tempo bem dilatado, assim, para vocês resolverem, eu acho que não fica muito pesado, tá? Mas eu optei por colocar mais itens para serem respondidos. Ok? Deem atenção também aos exemplos e aos exercícios do material do Reginaldo, pessoal, tá?
Não fiquem estudando só pelos vídeos, não. Leiam o Professor. material, é super importante. Professor, você ouviu que o Reginaldo tem um canal no YouTube também, explicando o próprio livro dele? Ah, ele tem? Ele tem. Muito bom. Me passa, o Eros, o link, que aí eu vou disponibilizar para o pessoal. Vou mandar aqui no chat do Teams. Ótimo, Vou achar ótimo. aqui Vou e já mandar aqui no mando. chat do Teams mesmo. Tá? O Gabster, eu acho que, não sei se é Gabriela, acho que é Gabriela. Gabriele, professor. Gabriele. Ô, Gabriele. Professor. Obrigado, Eros. Ô, Gabriele, as soluções, as questões são todas fechadas, tá? Não tem questão aberta, não. Então não vai precisar fazer upload de arquivo nessa lista, não. Tudo bem? Ah, beleza. Obrigada. De nada. Bom, pessoal, então desejo a vocês uma boa noite, um bom fim de semana, bom descanso, tá? Bons estudos para quem tiver que estudar ainda no fim de semana. Espero que vocês estudem um pouquinho para cálculo. Tá joia? Lógico. Um abraço para todo Professor, mundo. Vou encerrar aqui a gravação da aula. Boa noite, professor. Obrigado. Valeu. Falou.